e estamos sendo guiados pelo tema Não Apaguem o Espírito. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós iremos ler do verso 11 ao verso 14. Enquanto você procura, eu quero só poder situá-los, porque a nossa mensagem de hoje, ela faz parte de um contexto, de uma série de mensagens que temos preparado para as terças-feiras. Iniciamos na terça-feira passada, em cima do tema Não Apaguem o Espírito. Nós tivemos mais uma vez a oportunidade de sairmos de um momento de conferência, onde foi falado a respeito do batismo como Espírito, onde foi falado dos frutos do Espírito, onde foi falado o que é ser uma pessoa cheia do Espírito. E é muito importante, queridos, que nós entendamos cada detalhe. Não foi falado, é claro que foi falado de diversas maneiras, mas também, alguns meses atrás, nós estávamos aqui ministrando na igreja a respeito da pessoa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, desse Espírito, a maneira como ele interage e se envolve conosco. E o que o Senhor falou ao nosso coração é para que nós dessemos continuidade à mensagem a respeito do Espírito Santo. E o que nós começamos a ministrar no culto da terça-feira passada foi falando a respeito de que, sim, o Senhor Deus, por sua graça e sua misericórdia, nos mandou o Consolador, o seu Espírito. Agora Ele faz morada em cada um de nós. É por meio do Espírito Santo que nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É por meio do Espírito Santo, quando nós abrimos a palavra, aquilo que outrora parecia difícil de entender, agora nós sentimos como se as palavras fossem sendo desvendadas em nosso coração. Isso tudo é o agir do Espírito Santo em nós, queridos. Isso tudo é o agir do Espírito Santo em nós. Mas o que nós temos buscado ministrar durante essas terças-feiras é olhar para este imperativo que o apóstolo Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no verso 19, onde de maneira direta ele diz ao povo de Deus: não apaguem o Espírito. Nós falávamos a respeito, semana passada, da menorá, ou do candelabro, que tipificava o Espírito Santo, que ele servia, nós até mostramos uma foto aqui para os irmãos, que ele vinha com 7 lâmpadas, que ele servia para clarear, iluminar o ambiente do santo lugar, onde o sacerdote ia lhe entregar o sacrifício, oferecer o culto e a adoração ao Senhor. E assim como o sacerdote, ele tinha que, como nós lemos em Levítico, lá no capítulo 24, se eu não me engano, capítulo 24, quando a Bíblia vai dizer que todos os dias aquelas lâmpadas precisavam ser acesas e mantidas acesas. Assim também, o que Paulo ele nos diz, como não apaguem o Espírito, isso também fala de uma palavra direcionada a nós. Não quer dizer que nós temos o poder de acabar com o poder do Espírito, de maneira nenhuma. Ele também é Deus, ele faz parte, é soberano, tem todo o poder, tem toda a autoridade. O que Paulo ele nos diz e que compartilhamos na terça passada, foi que nós devemos zelar para que a ação do Espírito Santo não cesse em nossa vida, para que a chama do Espírito Santo, que fala do poder, do agir do Espírito, ele não cesse em nossas vidas. E o que nós estamos buscando aqui são princípios, atitudes que o povo de Deus ele precisa tomar para que o Espírito Santo não se apague em nossa vida, para que nós, como nós falamos na terça-feira passada, para que nós não precisarmos ficar dependentes de conferência, de oração de homem, de oração de pessoa, mas que todos os dias aquela chama do Espírito que foi acesa em nós, ela seja mantida em nossos corações. E como nós falamos, isso depende de cada um de nós. Assim como para o altar do templo era necessário a menorá, o candelabro, assim como era necessário que houvesse a manutenção para que houvesse ali o culto, o sacrifício, agora o altar não é mais o templo, o altar somos nós. Assim, a chama do Espírito Santo, ela precisa ser mantida por cada um de nós.
por cada um de nós. E antes de nós entrarmos nesses pontos, nós fizemos questão de esclarecer, queridos, que nada vai fazer sentido. Não adianta nós falarmos de oração, de jejum, de leitura, se em nós não houver um desejo por esse Espírito. Se em nós não houver um clamor, uma fome por esse Espírito. Nós vimos no livro de Atos, no capítulo 2, que após Jesus dizer que viria a promessa do Espírito, que ele rogaria ao Pai e após ele subir aos céus, nós vimos uma igreja que se reúne por um período ali de quase 10 dias, buscando a promessa, desejando a promessa, desejando a vinda do Espírito Santo, até que o Senhor manda o seu Espírito. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o primeiro passo, queridos, é o que nós falamos na terça-feira passada. É nós desejarmos essa presença. É nós desejarmos o Espírito Santo. Amém? E agora nós vamos dar continuidade, queridos, o que nós temos ministrado. E aí onde eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 11 ao 14, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E o 14, as quatro criaturas viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. A minha oração é, como já foi orado aqui pela irmã Sandra, que o Senhor comece a trabalhar o nosso coração para receber a mensagem da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Queridos, como nós falamos, o tema é não apaguem o Espírito Santo. E quando Paulo, como nós dizemos, diz não apaguem, isso é uma atitude nossa, é um zelo nosso, é uma busca nossa. E nós temos dentro da nossa jornada condutas, práticas, disciplinas que servem para manter viva a chama do Espírito Santo. Manter viva a chama do Espírito Santo, queridos, quer dizer que o Espírito de Deus está agindo em nós. E não só está agindo em nós, Ele está nos direcionando, Ele está nos guiando. Pergunto, quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos aqui não entendem que melhor são os planos de Deus, são os projetos de Deus, são os caminhos do Senhor, amém? Queridos, a coisa que eu mais quero, queridos, é que o Senhor seja aquele que me levante e me diga exatamente o que eu tenho que fazer, exatamente o que eu tenho que falar. E isso, queridos, não pode ser para nós um sonho distante, ou um desejo que nós olhamos e vemos somente na vida de homens distantes, grandes avivalistas. Não! A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós estamos num tempo onde o Senhor derramou do seu Espírito sobre toda a carne. E se Ele diz isso, queridos, nós precisamos entender que quando nós olhamos para homens como Billy Graham, para homens como Reinhard Bonk, para homens como o próprio Paulo, nós nos alegramos com o testemunho dele, mas nós precisamos nos alegrar ainda mais, porque o mesmo Espírito que age na vida deles, também age na nossa vida. Deus não tem o Espírito 100, o Espírito Plus, o Espírito Pro, não tem isso não, queridos. Deus, Ele tem o Espírito Santo e pronto. E esse mesmo Espírito é o Espírito que Ele tem derramado sobre todo aquele que tem buscado a Ele. É o Espírito que age na sua vida, é o Espírito que está no seu coração. E entender que aqueles que vivem pela carne são guiados pela carne. Mas se nós vivermos pelo Espírito, nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o chamado é para que, quando nós dizemos mantenha acesa a chama do Espírito,
É para dizer que todos os dias nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso nós precisamos desejar muito, queridos. Desejar muito. Mas assim como o altar era necessário que houvesse uma limpeza, uma manutenção, nós vemos isso muito claro lá na passagem de Elias, quando ele está no Monte Carmelo. A maneira como Elias limpa o altar, prepara o altar, junta as pedras, prepara o sacrifício. Essa chama, ela não vai ficar acesa por qualquer coisa, se nós não zelarmos, se nós não cuidarmos. E por isso, existem princípios espirituais da caminhada da fé. E eu louvo a Deus por mais uma cristocidência que eu estava falando com o José Milton, porque hoje, queridos, nós vamos falar sobre adoração. E parece, eu nem tinha falado nada com eles, eu lá no final disse, Milton, eu queria que no final você cantasse essa música. Ele disse, não, Júnior, é a música que nós vamos cantar, já que foi sobre adoração. E não só o Eu Nasci para Te Adorar, mas a primeira canção também fala a respeito disso. A canção Deserto, né? Nós vamos falar hoje sobre a adoração. E o texto em que nós abrimos aqui foi Apocalipse capítulo 5, porque é um texto maravilhoso, onde fala do Cordeiro. Há um momento em que o Cordeiro ele chega diante do trono, e o Pai Celeste está diante do trono. E a Bíblia vai dizer que o Cordeiro entra para tomar e pegar da mão daquele que está sentado no trono, o livro com os seus 7 selos. A Bíblia vai falar, e nós falamos sobre isso, dos 7 Espíritos de Deus, ou seja, que é o próprio Espírito Santo. Sabe as 7 lâmpadazinhas do candelabro? Ali é o tipificando a presença do Espírito Santo ali na glória, na eternidade. E esta passagem que nós lemos, ela é maravilhosa, porque ela fala de milhões e milhões e milhões de anjos que estão diante desse trono, e eles louvam, e eles adoram, e eles declaram quão digno, o quão poderoso é esse Deus. E não só os seres celestiais, mas a Bíblia vai também nos falar a respeito de seres que vivem na terra, debaixo da terra, no céu, dentro do mar, todo ser, toda a terra, glorificando, exaltando, bendizendo aquele que está sobre o trono e o Cordeiro diante dele. O que nós falamos aqui, queridos, é que a adoração é o sentido da nossa vida. Como José Milton já compartilhou, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. O projeto da igreja, ela cumpre a sua missão em evangelizar, mas o propósito de todas as coisas, o que é? É torná-lo Deus conhecido, para que as pessoas possam adorá-lo. Este é o propósito. Nós estamos sendo levados aos céus para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Adoração é onde o trono do Senhor Jesus está estabelecido. A terra está cheia da sua glória. Tudo que está nela proclama a glória de Deus. Proclama a glória de Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Nós somos criados para render louvor a Ele. E isso foi o que nós falamos aqui, queridos. E quando nós falamos de adoração, a própria palavra adorar quer dizer prostrar-se, reverenciar, render-se completamente. Fala de se ajoelhar, fala de se inclinar, de reverenciar, de prostrar-se. É de se render. Adorar, queridos, não é a palavra que eu lanço. Não são as palavras simplesmente bonitas. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas adoração remete a atitudes, a posturas. E algo que o texto em que nós lemos, ele deixa muito bem claro. É que o início da adoração, ela começa assim, digno é. Digno é. A adoração, ela começa assim. E só de entendermos que toda adoração, ela precisa partir do ponto de vista onde Ele é digno, nós passamos a entender alguns princípios que precisam nos direcionar. Primeiro, se toda adoração ela está pautada no quanto Ele é digno, no fato de Ele ser digno, quer dizer que ela não depende de circunstância. Ela não depende da situação que eu estou vivendo. Ela não depende da aflição que eu estou vivendo. Nós vamos falar um pouco mais já à frente. Segundo, ela não depende, se Ele é digno, não depende de como eu estou me sentindo. Se eu não me arrupiei,
Ah, eu não fiquei feliz. Ah, eu não me tremi. Não, ele é digno. Outra coisa, se ele é digno, não somos nós que dizemos como adorá-lo. Porque quem manda não é o adorador, mas é o adorado. Isso é muito importante nós falarmos sobre isso, queridos. Jesus não é um Deus que recebe resto. Ah, queridos, me doía, eu lembro, se eu não me engano, era o vô Milton, ele repreendeu uma vez isso. Lá em Senhor na Serra, uma irmãzinha veio, louvou, aí se perdeu ali e disse: irmão, eu não me preparei não, mas Deus ele recebe qualquer coisa. Sendo um pensamento rápido, eu lembro que meu avô foi um dos que corrigiu. Mas se a gente parar para pensar um pouco, às vezes, queridos, nós queremos entregar a Deus qualquer coisa. E quando nós partimos do ponto que a adoração tem a ver com o quanto Ele é digno, não somos nós que dizemos o que vamos entregar. Nós não temos tempo, mas quando a Bíblia nos mostra o modelo correto de adoração. O livro de Salmos, queridos, ali está rico. E aí fica aí a missão para o nosso ministério de louvor, que são quem nos lideram nesse sentido. Mas o livro de Salmos ele está rico da maneira correta como nós precisamos adorar a Deus. O Senhor é adorado não é da maneira que eu quero, não. A Bíblia diz que é com alegria, é com palavras de exaltação, é com minhas mãos erguidas, é com vozes de júbilo. Ah, mas eu estou aqui, é do meu jeito. Não, eu fico aqui, não, queridos. Quem manda não é o adorador. Quem manda é o adorado. E a adoração não parte de mim, simplesmente do que eu estou sentindo ou do que eu estou pensando, não. A adoração, ela nasce a partir do entendimento de que Ele é digno. De que Ele é digno. É por isso que a definição de adorar fala de prostrar-se, fala de ajoelhar-se, de render-se. E a adoração, que é a ação de adorar, ela parte a partir do entendimento de que ela parte a partir da situação onde eu conheço Deus e eu respondo a esse Deus. Adorar é um ato de se prostrar, de se render. A adoração é a resposta que eu dou a partir do conhecimento deste Deus. A partir que eu entendo e que eu conheço quem Ele é. Adoração é isso. Adoração é a resposta a partir da revelação do Deus que eu conheço. Então, queridos, no momento em que nós estivermos adorando ao Senhor Jesus, irmão Júnior, você está falando só do culto? Por enquanto, sim. Mas no momento em que nós estivermos adorando ao Senhor Jesus, não pense que é do seu jeito. Não pense que é da sua maneira. Você conhece quem é o seu Deus. Olhe para esse texto de Apocalipse e veja. São milhões e milhões de anjos, seres da terra, do ar, da água, que se prostram e declaram a glória, a majestade, o poder, a autoridade deste Deus. É este o Deus que você veio adorar. Então não é da sua forma, não é da nossa maneira. Se renda a Ele, se entregue a Ele. Então nós estamos falando de culto, sim. Por que nós estamos falando de culto? Porque nós já falamos aqui, queridos, que a igreja, ela remete à liturgia. E a liturgia, ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de nos educar. O que é a liturgia? É aquilo que nós fazemos durante o culto. É a ordem do culto. Quando você fica de pé para ler a Bíblia, quando você fecha os olhos para orar, quando você senta e presta atenção na palavra, quando o louvor vai... Tudo isso é liturgia. E para que serve a liturgia do culto? É educativo. Como assim? Você está aqui, queridos, para aprender a botar na sua vida. Você está aqui para aprender, para poder praticar. Aquilo que você vive aqui na igreja é para você levar para a sua casa, é para você levar para o seu trabalho. Aqui nós aprendemos a liturgia da reverência. Aqui nós aprendemos a liturgia da honra, da adoração, da devoção. Mas a nossa adoração não pode se resumir aos momentos que nós estivermos aqui. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. E nós vamos falar, queridos. Vamos ler, na verdade, do verso 19 até o verso 24. Um texto bem conhecido.
João, capítulo 4, verso 19 até o 24, a palavra vai dizer: mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E como nós estávamos falando, a liturgia ela nos ensina a viver. O que você pratica aqui na igreja é necessário que você leve para a sua vida. Agora, diante desse testemunho, o que o Senhor está nos entregando, queridos, é um mistério poderoso. Porque, queridos, nós vemos que o Senhor ele dá um direcionamento, e desde o tempo de Moisés, ele queria estar no meio do povo e habitar no meio do seu povo. E nós estamos caminhando para isso. A eternidade é isso, é Deus habitando no meio do seu povo. É isso. E aí Deus dá o direcionamento até Moisés. E ali é posto, ele recebe toda a instrução do tabernáculo dele. E mais à frente nós vemos Davi pedindo ao Senhor, e logo depois Salomão edificando o templo ao Senhor, que simbolizava exatamente isso. Um lugar de adoração, onde o povo ia ter um encontro com eles. E o que a mulher está olhando para ele, dizendo: olha, nós, os samaritanos, nós acreditamos que é no monte aqui que nós devemos adorar, mas os judeus, eles dizem que é no templo, e agora eu vejo que tu é profeta, nos diz aí onde é. Porque a história fala do Monte Gerizim. A Bíblia também fala do templo, que foi construído por Salomão, foi destruído depois da invasão babilônica, mas foi novamente edificado por Esdras. Estava lá o templo. E a pergunta dela é clara: aonde é o lugar onde nós vamos adorar? E Jesus é bem direto em dizer: mulher, tu está preocupada com algo que, para este tempo, para um tempo, e é interessante a maneira como o Senhor diz, que é chegado e, no entanto, já chegou, pois o próprio Cristo é a representação deste novo tempo, aonde a adoração não estará mais sujeita a um lugar, aonde a adoração não estará sujeita a uma posição geográfica. Mas o Senhor Jesus, Ele está chegando perto do momento, e é isso que Ele faz na descida do Espírito Santo, onde não mais existiria um local fixo, mas o Senhor faria de cada um dos seus discípulos morada e templo do Espírito Santo. E a adoração não seria mais presa a um lugar, mas a adoração ela seria feita em espírito e em verdade, por verdadeiros adoradores. Quantos estão entendendo, amém? E por que nós estamos falando disso, queridos? O tema é não apagueis o Espírito. E estamos falando sobre adoração, queridos. Se nós não entendermos que nós somos chamados para glorificar e adorar no nome santo do Senhor Jesus, para viver uma vida de adoração verdadeira, quando a palavra de Deus vai nos dizer que é em espírito e em verdade, não é mais um lugar, não é mais uma parede. Agora somos nós, somos eu e você. E é interessante que o próprio texto vai dizer que Jesus não está procurando adoração. Deus não é um Deus carente que precisa estar necessitado de adoração. Não, olha o que nós lemos em Apocalipse. Ele está rodeado de glória. Ele está rodeado de adoração. E a Bíblia não diz que Deus está procurando adoração, mas a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. Adoradores. Adoradores que não vão se prender ao templo. Adoradores que não vão se prender a um lugar, que não vão se prender a um momento. Você está me entendendo? Queridos, nós somos chamados para adorar o Senhor. E o que é adoração é devoção total, é entrega total, é rendição total. Mas se a sua adoração ela está presa a este lugar aqui,
Se a sua vida de adoração extrapola ao momento em que o Zé Milton começaram ali a tocar o violão e a Juliana começaram a cantar, não é esse os adoradores que o Pai procura. Você está me entendendo? Não são esses os adoradores. Não é mais um templo, não é mais um lugar, mas o Senhor chama verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. Nós somos chamados para a sua glória, queridos irmãos. Para a sua glória. Adoração remete a atitudes, a uma resposta que eu dou a quem Deus é. Seja no levantar das minhas mãos, seja no falar, seja no balançar da cadeira, como o José Milton trouxe aqui o testemunho. Mas tudo precisa remeter a adorar aos nomes santos do Senhor Jesus. Mas lembra o que eu falei? A liturgia ela é educativa. Aqui nós aprendemos, mas lá fora nós vivemos. Não adianta nada as minhas mãos serem erguidas aqui na igreja, mas na minha casa, essas mesmas mãos não são para a glória do nome de Jesus. Não adianta nada aqui na igreja o meu glória a Deus ser o mais alto, o meu louvor ser o mais alto, mas na minha casa não se abre a boca para bendizer o nome santo do Senhor Jesus, mas para murmurar tem. E Jesus, ele vai falar, Marcos 7, dos 6 ao 7, quando ele fala aos fariseus, ele traz o texto do profeta Isaías, que nos serve para hoje também, quando ele diz, e ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Olha o que Jesus está dizendo, e isso precisa mexer conosco, querida igreja do Senhor. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Este povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante. Ah, querido, você precisa me entender. Você precisa sair daqui com essa clareza, querido. Não adianta. Não adianta se a minha adoração, ela é uma adoração aparente, uma adoração externa, mas que não é em essência. A Bíblia não diz que Deus está procurando adoração, Deus está procurando adoradores. Adoração é atitude, adoração é quem eu sou. Adoradores é quem eu sou, perdão. Adoração é um ato, é uma ação que pode ser muito bem projetada. E que não deixa de ser adoração, porque Jesus diz, em vão me adoram. Adoram, mas adoram em vão. Mas Deus está procurando adoradores. E o que nós precisamos entender, queridos, para que a chama do Espírito Santo de Deus fique acesa em nossas vidas, é que o Senhor nos chamou para ter um estilo de vida de um adorador. De alguém que glorifique e exalta o nome santo do Senhor Jesus, seja na hora do culto, mas seja ao acordar lá na sua casa, seja dentro do seu trabalho. Não é adoração, é adoradores, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Entenda, queridos, que Ele é digno. Entenda, queridos, que todas as coisas cooperem, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. O seu trono está tomado de glória. E o que nós fazemos não diminui, o que deixamos de fazer nem enfraquece quem Deus é. Adoração é uma atitude a qual os únicos beneficiados somos nós mesmos. Queridos, se nós entendermos o poder que há na adoração, o poder que há em entender que o nome do Senhor Jesus sendo adorado em nossas vidas, mantém a chama do seu Espírito Santo acesa. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 16. E nós vamos falar a respeito disso. O tempo já está bem puxado. Mas Atos capítulo 16, não vamos ler o texto todo, mas a partir do verso 22, a palavra vai dizer que a multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados.
depois de serem severamente açoitados. Repita comigo, severamente açoitados. Que é isso, irmão João? Quer dizer que eles apanharam. Eles tinham que apanhar. Mas a Bíblia vai dizer que eles apanharam severamente. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu-os pelos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abaladas. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos os soltaram. Lembre o que eu falei, queridos? A adoração, ela não está atrelada ao que eu sinto. A adoração não está atrelada como eu estou no dia. A adoração está atrelada a quem Deus é e o quanto Ele é digno. E o quanto Ele é digno. Você nunca se tornará um adorador se não conhecer ao Senhor. O próprio Jesus fala isso para a mulher samaritana. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. O princípio da adoração é conhecer quem Deus é. Só se nasce um adorador a partir do momento em que ele conhece o seu Deus. Porque a adoração é resposta a quem Deus é. E quando eu digo que nós somos chamados a adorar a Deus, independente do que estejamos passando, isto é um bom exemplo, queridos. Nós temos aqui o testemunho de 2 homens de Deus. Homens de Deus. Que por causa de uma libertação, foram presos. E não só presos, açoitados, violados, feridos. Ah, queridos. E mesmo feridos, mesmo açoitados, são levados para um fundo de uma cela. São presos pelos pés em um tronco. Pelos pés em um tronco. Pense se tinha um lugar para não se tornar um culto, era aquele lugar. Primeiro, prisão não é igreja. Segundo, querido, quem era para dirigir o culto, querido, estava tentando saber se ia viver ou se ia morrer. Outra coisa, querido, no meio do exercício do ministério, eles foram açoitados. Não é que eles estavam em casa murmurando, não é que eles deixaram de vigiar, não é que eles sem querer pecar, não, eles estavam no cumprimento do ministério. E por causa disso eles foram presos, por causa disso eles foram açoitados. Pensa num lugar que não devia ter, mas de repente a Bíblia vai dizer que no meio da noite, a Bíblia não vai dizer isso com clareza, mas imagine comigo, no meio da noite, naquela prisão escura, fria, as velas já tinham se acabado, começa a se ouvir um louvor vindo lá da última cela. Começa a se ouvir uma voz dizendo: Tu és digno, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Oh, queridos, quantos de nós, por muito menos, não esquecemos da palavra do Senhor e nos entregamos à murmuração? Ah, você está me entendendo, amém? Por muito menos, queridos. É só um minutos que são perdidos. É uma sujeira numa roupa. É uma água que falta. É uma luz que desliga. Ah, não, hoje eu não estou. Ah, queridos, não tem a ver com você. Não, hoje não é meu dia. Aí vem para a casa do Senhor com a cara amarrada, não dá paz do Senhor com ninguém. Ainda sai falando dos irmãos. Diz, os irmãos não estavam com a unção hoje não. Não tem a ver com o que você está sentindo, queridos. Não tem a ver com o que nós estamos passando. Nós precisamos entender que o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. E adorador é quem conhece quem Ele é. Se você conhece quem Ele é, você pode estar na bonança, você adora o Senhor. Mas você pode estar no meio da luta, você adora também ao Senhor. Por quê, queridos? Porque a nossa situação, a nossa vida, ela pode variar. Ah, queridos, eu estava pensando sobre isso esses dias. Basta um laudo, basta uma palavra de um médico, pronto, a nossa fé é abalada.
O pensamento de desistir passa logo na cabeça. É ou não é, queridos? Porque nós estamos atrelando a locais, nós estamos atrelando a situações. Queridos, verdadeiros adoradores não se baseiam pelo que vem, não se baseiam pelo aquilo que está ao seu redor, mas os verdadeiros adoradores, eles são aqueles que olham para o Senhor Jesus a todo tempo, a todo momento. Está na dificuldade, está na provação, Senhor, só consigo chorar, mas é chorando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus. É numa prisão, queridos, numa prisão, num lugar escuro, que se ouve um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja Deus, um tu és santo, tu és digno, e de repente, queridos, as paredes começam a abalar-se, as portas começam a ser abertas, as correntes começam a cair. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele é adorado, queridos, em todo momento. Enquanto nós adoramos o nome santo do Senhor Jesus, escute isso. Enquanto nós adoramos o nome santo do Senhor Jesus, os céus, eles começam a se mover, queridos. Os céus, eles começam a se mover, queridos. Quer que eu te dê um conselho de irmão, queridos? Quando tiver numa situação difícil, para de murmurar, que só vai piorar. Para de reclamar, que só vai trazer mais dor para a situação. Faz o seguinte, começa a adorar o nome santo do Senhor Jesus. Te lembra do teu Criador, te lembra de quem te chamou, e você vai ver os céus se moverem sobre a tua causa, sobre a tua situação, porque o Senhor, Ele é digno da nossa adoração, queridos. Quer tenhamos, quer não tenhamos, Ele é digno. Quer manter a chama do Espírito Santo? Entenda, você foi chamado para adorar o nome santo do Senhor Jesus. E o papel do Espírito Santo, o próprio Jesus vai dizer: Ele vos lembrará de cada uma das minhas palavras. Ele vos lembrará. O Espírito Santo, queridos, é aquele que sempre vai nos fazer lembrar de Cristo, sempre vai nos direcionar para o Senhor Jesus. Se nós não entendermos que o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores, a chama do Espírito Santo, ela vai se apagar. Porque se eu não dou lugar ao Espírito Santo, eu dou lugar à minha carne. E aí vem o desgosto. E aí vem o pensamento de desistir. E aí vem a vontade de se entregar. Aí vem. E ainda acha ruim. Ah, queridos, mas se eu entender, queridos, que independente do que esteja acontecendo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele continua sentado sobre o trono. Você consegue entender isso? E quando a Bíblia vai falar sobre o trono, ela fala de governo. Ela fala que não, ela nos ensina que não importa o que esteja acontecendo, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu a direção, Ele não perdeu a rédea da coisa. Ah, você consegue entender isso, queridos? Que independente do que esteja acontecendo, existe um Deus que ainda está no controle. Ah, queridos, é por causa dEle que nós adoramos. É olhando para Ele que nós adoramos. E enquanto nós adoramos o Seu nome, entenda, os céus, eles se movem. As portas, elas são abertas. As correntes, elas caem ao chão. E ainda se não cair, queridos. Oh, queridos, glória a Deus. Tem uma canção que fala disso, né? Se não der certo, eu não vou lembrar, misericórdia. Mas depois eu lembro. Não, e ainda se não der, eu vou adorá-lo lá no céu. Acho que é nas taças, eu não vou lembrar. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que ainda se a corrente não cair, ainda se a porta não abrir, queridos, ainda assim o nosso Deus, Ele é digno na nossa adoração. Ainda assim Ele não perdeu o controle de nenhuma das coisas. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, que o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Quando você estiver aqui na igreja, queridos, você não foi chamado para ser... Isso aqui não é The Voice. Você não é crítico de ministério de louvor. Você não está aí para saber se o violão está ou não está afinado. Não se preocupe não, esse menino aqui, eles têm essa missão. Você não veio para isso. Você veio para adorar o nome santo do Senhor Jesus.
E o que você faz aqui, queridos, use como escola, a escola, para você fazer em casa também. Lá de casa eu fui o único, queridos, que nasceu sem saber cantar. Isso não quer dizer que eu não cante. Eita, glória a Deus. Não fui chamado para liderar a igreja em adoração por meio do louvor. Mas isso não quer dizer que o Senhor Jesus não vai ouvir a minha adoração verdadeira, os meus louvores. Porque Ele é digno. Eu não vou subir aqui em cima para cantar para os irmãos, não. Mas eu canto para Ele. Está dando certo. Porque Ele é digno, queridos. Porque Ele é digno. Se você tem a oportunidade, levante suas mãos. Eleve os seus olhos aos céus. Abra a sua boca. Adore a Ele. Você chegou aqui ruim. Você chegou aqui... queridos, não depende disso. A pergunta é, queridos, o fato, o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo, a dificuldade, mudou quem Deus é? Ele deixou de ser o Deus provedor. Ele deixou de ser o Deus de amor. Então não tem por que nós mudarmos a nossa caminhada de adoração a Ele, porque Ele continua sendo digno. Se coloque de pé no nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Os olhos do Senhor, eles ainda estão sobre a terra. E eles estão procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que não dependem de um lugar, adoradores que não dependem de um momento, adoradores que não dependem